Bom, estamos numa situação muito complicada, né? Porque afinal a Rússia invadiu a Ucrânia e basicamente jogou lenha na fogueira da treta mundial com relação à OTAN. Lembrando, a OTAN é a aliança de países do Atlântico Norte, tá? É a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E eles têm toda aquela treta com relação que a Rússia não queria que a Ucrânia fizesse parte da OTAN e tudo mais, né? Isso aí a gente já viu bastante, acho que muita gente está pelo menos familiarizado com o que está acontecendo. Então, qual que é o problema? Estados Unidos e Rússia estão trocando farpas, tanto por meios diplomáticos quanto por meios públicos, o que geralmente não é uma boa coisa, sobre sanções e tudo mais. Só que existe uma cooperação internacional entre Estados Unidos, Japão, que é a Via JAXA, né, a Agência Espacial Europeia e a Roscosmos, tá bom? Então, hoje a situação fica bastante complicada, afinal, existe astronautas da Europa, dos Estados Unidos e também da União Europeia na estação espacial e tudo mais. Então, para evitar qualquer outro problema, alguma coisa vai ter que ser feita, né? Você acha que vai ter algum problema relativo assim, como dizer assim, internamente ali, né? Fala assim, olha, vai ter algum problema na estação espacial, vão parar de mandar vodka pro lado americano, o pessoal vai parar de se falar? Não, não é isso, tá? Não é isso. A situação é mais assim, o pessoal do espaço é meio alheio a essas coisas, mas as diretivas em terra são sempre enviadas, tá certo? Então, o que acontece? A Rússia já está dando umas reclamadas com relação à estação espacial faz tempo, agora voltou a aumentar o tom com relação à estação espacial, querendo dizer que eles não sobrevivem sem o outro lado não sobrevive sem os americanos e tudo mais. Desculpa, sem os russos, perdão. E não é bem assim, né? Na verdade, os russos nesse ponto são mais dependentes dos americanos do que o contrário, mas ambos dependem um do outro de certa forma. Então não dá para simplesmente desligar ali a parada e falar, se vira. Não dá. A estação espacial não foi feita para isso. A situação complica mais porque a União Europeia está enfiada nesse conflito, querendo ou não, e atualmente a gente vai ter que esperar o que vai acontecer. Tem empresas que têm negócios da Inglaterra com a Rússia, o caso da OneWeb, que utiliza foguetes da Arianespace, que são foguetes sob chancela da Agência Espacial Europeia, que são contratados da Roscosmos, que é russa. Então fica uma zona do caramba. Tá? Tem muita coisa que a gente ainda está entendendo o que está acontecendo. Tá? As implicações vão vir a longo prazo, principalmente. A curto prazo as coisas não devem mudar muito. O que complica muito também é que o Mark van der Haay, aquele astronauta americano que foi esquecido na estação espacial, ele vai voltar pela Rússia, né? Ele vai voltar pela Soyuz. Então tem que ver como é que vai ficar essa situação. Não porque eles não vão deixar o cara descer, de forma nenhuma, mas fica sabe, você tá xingando o vizinho ali, pega uma carona com ele pra ir pro trabalho, é uma coisa meio estranha, entendeu? Então, acredito que não teremos problemas, mas o clima fica esquisito mesmo. E a gente só torce para que essa situação seja resolvida o quanto antes, porque o espaço não tem nada a ver com isso. Infelizmente, acaba sendo afetado, tá certo? Então, uma coisa interessante é que tinha um rádio ucraniano que subiu na última missão da Progress e com certeza já jogaram ele pelo airlock na primeira tentativa, já injetaram o negócio pelo airlock. A rádio ucraniana que não. Então, a situação está muito complicada, eu só torço para a gente se resolver logo, porque pessoas estão morrendo e a paz do mundo tá bastante arriscada, tá certo? Deixa a opinião de vocês, o que vocês acham que vai acontecer com a Estação Espacial Internacional, com essa quase terceira guerra?